sou Giovana Castelo Branco, sou coordenadora estadual do Movimento de Mulheres Camponesas e também presidenta do CEDIM, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Acre. Moro no município de Bujari e sou militante do movimento feminista, né? Aonde dentro do movimento de Mulheres Camponesas nós defendemos a libertação das mulheres de todo e qualquer tipo de violência. Defendemos a produção de alimentos saudáveis, né, porque entendemos que com a produção de alimentos saudáveis a gente consegue ter soberania alimentar, a gente consegue ter mais dignidade de vida, né? Aonde se começa tudo se começa pela alimentação. Então, nós defendemos a agricultura agroecológica, sustentável, né? A defesa da mãe terra, a defesa das sementes crioula, a defesa da água, do ar que respiramos. Então, esse é uma das nossas maiores bandeiras, nossas maiores lutas. Também fazer... já não tá bom. Então, assim, o que me levou a seguir nessa luta, a se tornar um ativista pelos direitos das mulheres, principalmente pelo enfrentamento à violência contra a mulher, foi quando eu conheci o MMC, o Movimento de Mulheres Camponesas, e nas formações, nas lutas, nos trabalhos de base, e vendo a necessidade de cada companheira, de cada mulher que a gente chegava e que contava a sua história, a gente via que tinha um pouco que se interlaçava com a nossa, né? E nessa formação, nessa luta, nesse caminhar com outras mulheres, eu fui me tornando mais feminista, me tornando ativista e uma grande defensora das causas das mulheres. Então, através do movimento de mulheres camponesas foi que eu me tornei, né, posso dizer, me tornei a mulher que eu sou hoje, né, mais conhecedora dos meus direitos, mais conhecedora dos meus deveres, né, mais conhecedora do meu papel como mulher, como feminista, como a sociedade, né, e também mesmo pela luta por uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa, né. Dar visibilidade ao trabalho da mulher, dar visibilidade a um trabalho que era invisível, né? A mulher que produzia, a mulher que cuidava da casa, a mulher que ia para o roçado, a mulher que vai para a roça, que se levanta 4 horas da manhã e que sai para trabalhar, e que sai para o roçado, e que vai cuidar do filho, e que vai cuidar da horta, e que cuida de tudo, mas que não é vista como se seja ela que faz esse papel. É como se fosse uma ajuda, e a maioria das nossas companheiras tem isso e tinham isso como ajuda, elas não tinham como trabalho. E é dando visibilidade a esse trabalho que a gente começou com os nossos projetos, que a gente começou com as nossas campanhas. Em 2013 nós tivemos, juntamente com a Secretaria de Política para as Mulheres, que era a secretária Concita nessa época, né? Nós começamos dentro do estado do Acre um trabalho dentro das comunidades rurais, que era de tirar e fortalecer a produção dessas mulheres para que elas pudessem sair do círculo de violência. Então, elas começaram a produzir, mas elas começaram também a entender os seus direitos. Quando a gente chega na comunidade para falar sobre violência contra a mulher, sobre Lei Maria da Penha, sobre direito das mulheres, a gente não chega chamando, ei, hoje nós vamos conversar sobre violência contra a mulher, porque elas não vão. Os homens não deixam, os homens da zona rural, a maioria deles são extremamente machistas. E eles não vão deixar elas ir. Então, muitas vezes a gente tem que se articular e tem que ver uma forma de como chamar aquela mulher para participar dessas rodas de conversa. Através da produção. Hoje nós vamos ter uma oficina sobre semente crioula, vamos ter uma oficina sobre como plantar, como fazer uma compostagem, como fazer um biofertilizante,
como vai ser a produção. E elas vêm, e quando a gente começa essa oficina, dentro dela a gente começa a falar sobre o direito delas, sobre a Lei Maria da Penha, começa a conversar, elas começam a se soltar, elas vão começando a entender, né, que ela é uma vítima, que ela pode se libertar, que ela pode tirar da sua terra a sua produção, o seu sustento. E assim a gente vai fazendo o nosso trabalho dentro do movimento para que cada vez mais a gente consiga libertar mais mulheres. Quando muitas vezes eu chego e falo no CEDIM que a violência contra a mulher da zona rural ela é invisível. Por mais que uma mulher sofra violência dentro da zona rural e quando ela grita, pede socorro, ela não é ouvida porque as casas são distantes uma da outra. Os locais de denúncia são longe um do outro, né? Os locais, as delegacias, os CRAs, o hospital, né? Tudo são distantes. Uma mulher dentro da zona rural, dentro dos assentamentos, dentro do seringal, quando sofre violência, ela não vai sair para denunciar, porque é longe. Então a gente tem que articular políticas públicas para que essas mulheres consigam fazer a denúncia, porque a violência dentro da zona rural é gritante. Quantas e quantas mulheres apanham, quantas e quantas mulheres vão dormir na mata, sendo sujeita a uma onça, sendo sujeito à mordida de uma cobra, né? Fica mais exposto à violência mais ainda. Então é dessas mulheres que essa voz está dentro do CEDIM falando. As mulheres da zona rural sofrem violência, as mulheres da zona rural precisam de políticas públicas, as mulheres da zona rural precisam ser vistas e ser reconhecidas como sujeito que produz, que faz essa sociedade ser mais igual, que faz a economia desse país se levantar, porque 70% da produção são da agricultura familiar e 45% dessa produção está na mão das mulheres. Então é mais mulheres que fazem a produção da agricultura familiar do que os homens. Então é ela que movimenta a economia da agricultura familiar do país. Então ela tem que ser vista, tem que ser ouvida e tem que ser defendida. Por isso que nós fazemos parte do MMC, por isso que nós defendemos o feminismo camponês e popular, que é um feminismo que nasceu das lutas das mulheres do campo, da voz daquela mulher que saiu em busca da sua aposentadoria, em busca do salário maternidade, em busca dos seus direitos de autonomia, de mais direito na política, de participação. Então é dentro desse feminismo que a gente milita, que a gente procura fazer da sociedade uma sociedade mais justa e igualitária. E é nesse sentido que nós, do movimento, né, ativista, eu principalmente, como coordenadora do movimento de mulheres camponesas, a gente chama todas as mulheres para ir para essa luta. A luta não é só minha, a luta não é só de uma nem duas mulheres, é de todas, todas juntas podemos mudar essa estatística, principalmente dentro do nosso estado, de que tem um grande índice de feminicídio, onde mulheres estão morrendo, onde mulheres estão apanhando e que se não está fazendo tanto. Então, se todas nós se unir e juntas nós darmos as mãos e lutar, uma por uma, a gente vai conseguir mudar, né? Então, por nós, a gente tem que continuar a luta, né? Porque nós precisamos de uma sociedade onde a gente possa ter garantia de vida, de sobrevivência. E quando eu digo, a gente fala basta de violência contra a mulher, é porque a gente diz basta, chega. Então, por nós, por mim, por nós e por todas, né? Quando a gente diz fortalecer a luta em defesa da vida, é porque a gente quer defender a vida de todas as mulheres, né? Que a gente possa andar de cabeça erguida, que a jovem possa sair na rua e vestir a roupa que ela quiser, andar da roupa que ela quiser, e as pessoas, ela ser violenta, se for violenta, infelizmente sofrer violência, a sociedade não vai criminalizá-la, dizer também o que ela estava fazendo na rua aquela hora e ainda com aquele shortinho, né? Então nós temos que construir uma sociedade onde a gente se sinta segura, né, de poder ir e vir. Nós temos o direito de fazer no nosso corpo o que a gente quiser,
né, independentemente de quem ache bom ou ruim. O corpo é nosso, o corpo é meu e eu é que mando. Né? Então, é nesse sentido, nessa busca por uma sociedade melhor, por uma igualdade de gênero, é que nós fazemos parte dessa militância. E com muito orgulho eu posso dizer que sou professora de História, sou feminista, faço parte do feminismo camponês e popular e sou ativista dos direitos humanos, principalmente dos direitos das mulheres. Pra mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Eu sou Giovana Castelo Branco, sou coordenadora do Movimento Mulheres Camponesas do Acre e estou presidente do CEDIM, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Acre. Sou militante do movimento de mulheres, sou ativista e luto pelo enfrentamento à violência contra a mulher. A nossa luta é contra a libertação a libertação das mulheres de todo tipo de violência, né? A gente entende que uma mulher, quando sofre violência, toda uma sociedade é atingida com aquela violência que ela sofre. E essa é uma das nossas maiores bandeiras, né? Sou do movimento de mulheres camponesas e a nossa luta é pela terra, né? Nós trabalhamos com... Não, tá bom não.